aprendizagem. Nesse momento, vamos apresentar alguns conceitos e ideias sobre o que é a aprendizagem. O que significa aprender? Aprender é uma capacidade que não é exclusivamente humana, embora veremos alguns tipos que são só dos seres humanos. Basicamente, aprender é mudar. É mudar interiormente e mudar exteriormente. São as estruturas internas que se modificam com a novidade que é interiorizada e há uma modificação comportamental. É muito importante entender que a aprendizagem é sempre uma aquisição. É muito fácil. Basta se saber que, partindo de um ponto zero, em que não existe aquele conhecimento, há um processo, às vezes inteiramente invisível, oculto, outras mais expresso, e se chega a um resultado. Em geral, nós usamos a palavra aprendizagem quando vemos esse produto, mas nós não podemos nos esquecer que aprendizagem é um processo. Por exemplo, não sei falar chinês. Então eu estou num ponto que se chama zero. Eu não tenho essa capacidade, esse instrumento não me pertence. Eu preciso de um processo de aprendizagem e em determinado momento eu manifestarei a fala, a compreensão da leitura da língua chinesa. Então toda aprendizagem é uma aquisição. Muitas vezes os alunos ouvem, não é uma aquisição, é uma aquisição, é porque não tinha, passa a ter. O que é importante distinguir são as formas de aquisição. Há formas que são puramente imitativas. Uma criança muito pequena aprende a língua materna a partir de sons que ela é capaz, pelo seu aparelho fonoaudiológico, e imitando chega aos vocábulos, às sentenças, e começa a compreender a linguagem e dominará depois de 4 anos. Outras aprendizagens são por sinais, por símbolos. Linguagem, aprendizagem da linguagem também é um tipo de símbolo. Ou então por formas de efeito. Há aprendizagens que são tentativas, são ensaios em que erramos e acertamos. Guardamos tudo o que acertamos para repetir. E o que foi errado, evitaremos. Então, nessa ideia de tentativas, ensaios e erros, que já vem desde o século XIX, estão incluídos outros animais. Por ensaios e erros, vamos descartando o que não deu certo e repetindo o que é sucesso. Então, essa é uma forma de aprendizagem muito simplória. Há também aprendizagens por recompensa. Aprendizagens que são a partir de um procedimento meramente reflexo, que é incorporado porque houve uma recompensa. Há outras aprendizagens que acontecem mediante um reforço, quando se faz uma ação que é considerada boa. Alguém reforça. Pode ser uma outra criança, os pais, e na escola isso é muito frequente, e não é errada. Escovar os dentes é uma aprendizagem necessária. A criança não quer. Se existe uma creme dental com um sabor agradável, aquilo é o reforço que fará com que ela aprenda essa atividade de higiene. Essas aprendizagens são em comum com os outros animais. Progressivamente, a criança chega a novas aprendizagens. Por volta de 6,5, 7 anos, quando começa o raciocínio concreto, a aprendizagem se distancia dos outros animais. Porque pensar, a criança pensa.
mas é um pensamento imitativo, simbólico, intuitivo, animista, que é de dar a vida a todos os objetos, finalista, de querer encontrar finalidade, mas ela não tem causalidade, que é típica do raciocínio. Quando começa a raciocinar, ela constrói a aprendizagem de uma forma que é exclusiva do ser humano. As aprendizagens começam concretas, como eu falei, e há uma transformação, de modo que, por volta de 13, 14 anos, o adolescente se utiliza do pensamento lógico formal, abstrato, matemático, para construir a sua aprendizagem. A aprendizagem não é um ato isolado, é no contexto social, é numa troca, é com o outro. É raro haver uma pessoa, já um adulto, que se possa denominar autodidata, aprendeu por si só. É muito, muito raro. A aprendizagem é sempre pelo convívio social. A aprendizagem das questões do seu grupo, a aprendizagem das normas, dos costumes, dos valores, dos conteúdos científicos ou não. Essas aprendizagens são crescentes, cada vez mais ricas, mais complexas. E o sujeito que aprende está sempre mais apto a continuar aprendendo. E se desprende daquelas formas elementares como algo que realmente tem o seu lugar, mas que agora não são mais primordiais. Evidentemente que apertar um elevador, um adulto que chegue de um lugar que nunca viu, é uma aprendizagem por sinal. Aquele botão, aperte, o elevador chega. Então, essa aprendizagem não exige raciocínio. Então, há aprendizagens para todos os tipos de capacidades do ser humano. Há muitos teóricos, há muitas linhas de pensamento. No entanto, eu sintetizo a questão da aprendizagem como mudança interior e exterior, que habilita a pessoa a novas caminhadas e que é sempre uma aquisição, seja por meio de condicionamentos, de imitação ou de descobertas, de invenções, de explorações subjetivas, de investigações científicas, de altos raciocínios. Toda aprendizagem é mudança. Se alguém permaneceu com a forma anterior, ela apenas repetiu. Então, a aprendizagem é algo que leva sempre a uma capacidade melhor. Apenas para finalizar, eu quero mostrar que toda educação depende de aprendizagens. A pessoa se educa à medida que realiza aprendizagens. Mas quais aprendizagens? As aprendizagens éticas, valorativas. Nem toda aprendizagem é educação. Aprender a usar uma seringa pode ser educação ou não. Uma criança de 9 anos aprende a usar a seringa, se ela é diabética, para usar a insulina por si mesma, para se salvar na situação de aperto. Mas alguém que use a seringa para droga não é educativa. Então, entendamos bem que nós, educadores, somos os professores, temos que selecionar aprendizagens. Não podemos permitir que a criança fique com um vocabulário reduzido. Ela tem que aprender. Mas não podemos permitir que ela use palavrão. Então, essa aprendizagem não pode ocorrer. Ou se ocorrer, ela tem que aprender a não usar. Então, cabe a nós a seleção da aprendizagem.